manda agora no Rio de Janeiro seria os militares, que controlam toda a parte de segurança pública, controlam a Polícia Civil, a Polícia Militar, os bombeiros e as penitenciárias, toda a segurança. E a questão financeira, as finanças do Estado, é controlada diretamente pelo governo federal. Então, o governo estadual já praticamente sumiu do mapa. E isso se trata de uma continuidade do impeachment contra a presidenta Dilma. Um ponto muito importante aqui, que não deve ser esquecido, é um dos mais importantes, mas não é o único, que nós encontramos o governo Temer como um governo de extrema crise, que ele tinha como missão aprovar a reforma da Previdência. E ele não estava conseguindo, nem vai conseguir, em princípio, aprová-la. Essa votação que deveria ter acontecido não aconteceu, inclusive não pode ser votada com um Estado sob intervenção. Isso, em primeiro lugar, dá uma certa sobrevida ao governo Temer, inclusive no estado onde Bolsonaro estava crescendo mais, o Rio de Janeiro, em cima de uma campanha a favor da segurança. Portanto, significa uma espécie de bolsonarização do governo Temer. A imposição de uma intervenção militar, com um estado abertamente de exceção no Rio de Janeiro, um pouco estranha, em primeiro lugar, porque instrumento jurídico para resolver o problema da segurança pública já existe, que são os decretos de lei e ordem, o GLO, que já foram aplicados em todas as intervenções militares no Rio de Janeiro. O próprio Carnaval foi politizado com essa intervenção nessa data precisa. Que acontece? O desfile da Escola de Samba Tuiuti não conseguiu ser feito da maneira como devia, ficou meio controlado, e tinha uma crítica enorme contra o governo Temer. Se trata, portanto, de uma movimentação, em primeiro lugar, do próprio governo Temer, dessa direita que se encontra no poder hoje, que é uma direita centrista, na disputa que tem com a extrema-direita. Agora, uma coisa que deve ser avaliado aqui, que é muito importante, é que o Estado burguês ele tem dono. E o dono é a própria burguesia, principalmente a burguesia imperialista. Alguém poderia dizer assim, não, mas como que o Temer vai brigar contra a extrema-direita, o imperialismo, etc. Nós vamos pensar, para entender isso, porque há uma confusão muito grande em cima da propriedade do Estado burguês pela burguesia, mais ou menos assim, numa loja, numa empresa. Então, numa empresa você tem um dono. O dono, se for uma empresa muito grande, os acionistas, eles querem um lucro. E por dentro da empresa, quem trabalhou em empresas grandes sabe como isso funciona, você sempre tem brigas a foice pelo poder. Então, o dono vai ficar pressionando para ele ter lucro em caixa. E aqui a pressão do imperialismo, principalmente norte-americano, é nesse sentido. Ele precisa roubar o Brasil até o máximo, porque a taxa de lucro média no mundo ela tem caído muito, conforme nós temos falado várias vezes. A revista The Economist, que funciona como um porta-voz do imperialismo, ela, no ano passado, no dia 28 de janeiro, publica uma revista onde está escrito assim, que as multinacionais tiveram uma queda de taxa de lucros nos últimos 5 anos de 25% e caindo ainda. Sem contar que a queda dos lucros no Brasil é maior, é de 32% desde 2015. Então, o capitalismo sem lucros, ele não funciona. E a pressão e essa luta toda é justamente nesse sentido. Inclusive a luta interna. A luta interna entre os vários setores da direita é para se manter o pedacinho no bolo, porque o bolo está se restringindo por conta da crise, mas para isso eles são obrigados a manter os lucros da lojinha, que seria os repasses para o imperialismo norte-americano. Obviamente que a mexida que a direita está dando é uma mexida de alto risco. Isso dá uma certa sobrevida ao governo Temer e consegue mais ou menos avançar na estabilização do regime político sem entrar muito na pancada. Mas, conforme Marx
Karl Marx analisou no 18 Brumário de Luiz Bonaparte, essas medidas reacionárias do regime, na hora que elas vão avançando e funciona meio que no piloto automático, elas vão abrindo passo a um golpe de cunho militar aberto. E, portanto, em resumo, o que nós temos aqui, que por trás da crise e da intervenção militar no Rio de Janeiro, você tem o aprofundamento da crise capitalista mundial, impactando o Brasil em primeiro lugar, o imperialismo está por trás dando as cartas e, principalmente, apertando o regime. E na luta interna entre as várias facções da burguesia, dá esse tipo de coisas. Inclusive, nós vamos ter que ver se as eleições vão acontecer, etc, etc. A campanha contra o crime organizado no Brasil, ela aumentou muito e vai aumentar ainda mais. E se trata da versão tupiniquim da guerra ao terror, que é a campanha internacional do imperialismo, com o discurso de caos generalizado, é um novo bicho-papão, tentar assustar todo mundo com a criminalidade para abrir mão das poucas liberdades que existem hoje e permitir com que o golpe abertamente militar ele avance. Uma coisa muito importante, que inclusive a maior parte da esquerda esquece, que nós já nos encontramos num regime de exceção. Houve um golpe de Estado de cunho parlamentar no Brasil, onde a presidenta eleita foi tirada por uma desculpa. Houve agora há pouco a condenação do ex-presidente Lula da maneira mais esdrúxula possível, sem provas absolutamente nenhuma, por um apartamento no Guarujá, no estado de São Paulo, onde não tinha nenhum documento que provasse a propriedade dele nas mãos do Lula. Ele nunca morou lá nem nada, e por isso ele foi inculpado e condenado a 12 anos de prisão, o que é um abuso em relação às leis atuais, levado ao extremo. Aqui deve ser dito também que a suposta explosão da violência no Brasil é um negócio totalmente absurdo. Inclusive, teve uma matéria escrita por uma jurista famosa, que ela é diretora do Instituto de Segurança Pública, onde ela desmente isso aí. Não tem nenhuma explosão da violência no Rio de Janeiro durante o Carnaval. Está nesse link aqui do Estadão. E aqui ela dá toda uma série de dados explicando, por exemplo, foram registradas 5.865 ocorrências no total no Rio de Janeiro entre os dias 9 e 14 de fevereiro. No ano anterior tinha sido registrado quase a mesma coisa, 5.773. E aí vai dando toda uma série de informações, onde que demonstra que essa suposta explosão da violência no Rio, ela não passa de uma farsa. Não teve explosão nenhuma de violência. O que há aí é uma campanha para justificar a colocação das tropas no Rio de Janeiro, assim, com carta branca, passando por cima de todos os instrumentos legais, até por cima da própria legislação semigolpista que impera no Brasil. Nessa campanha da grande imprensa se destaca o papel da Rede Globo, encabeçando a toda a imprensa golpista. Só que aí entram as contradições também, como, por exemplo, de vez em quando as pessoas podem ver que na Folha de São Paulo, no Estadão, na revista Veja, aparece alguma farpa contra a Rede Globo, porque há contradições na disputa do mercado publicitário, etc. E, além disso, a Rede Globo, apesar de todo o papel reacionário, e inclusive por causa disso, ele se encontra na beira da família Marinho cair fora, por vários motivos. Em cima da campanha do imperialismo para tirar a família Marinho da Rede Globo, é um dos aspectos, e também em cima da pressão das multinacionais do setor, dos monopólios como Google, Netflix e outros, que estão abocanhando uma boa parte do mercado tradicional televisivo. Esse clima de terror relacionado ao crime organizado nós já conhecemos de longa data no Brasil. Por exemplo, em São Paulo, em 2006, houve aquela campanha feroz em relação ao PCC, que tinha como objetivos também manipular as eleições e outra série de questões.
e que acabou num acordo com o PCC depois de chacinas da população civil, em primeiro lugar, de centenas de pessoas pela polícia militar do estado de São Paulo. Bom, o parágrafo único do artigo 2 do decreto que viabilizou, ou que referendou a intervenção militar no Rio de Janeiro, ele deixa claro que o cargo de interventor, ou seja, do general que está controlando o Rio de Janeiro nesse momento, que de fato é o verdadeiro governador, é de natureza militar. Agora, a intervenção federal, descrita no artigo 21, inciso 5º, da Constituição, exige um interventor civil. Agora, como que eles colocam um interventor militar se a Constituição exige um interventor civil? Faz parte do estado de exceção em que o Brasil se encontra, passando por cima de todas as leis, ou seja, é um estado de exceção jurídico, a ditadura do judiciário, que a gente está falando desde o ano passado, onde se trata de um verdadeiro vale-tudo. Mas o que realmente importa aqui é que essa história de que o Rio de Janeiro vai pacificar e vai resolver o problema de segurança pública no Rio de Janeiro é falsa. O exército ele está treinado para a guerra, não para resolver problemas de segurança pública. E como que ele poderia atuar na guerra urbana? Tivemos, por exemplo, o caso da intervenção do exército há pouco tempo, recentemente, na favela da Maré. Quando o exército saiu da favela da Maré, o que aconteceu? Tudo voltou ao que era antes da entrada do exército. E a cúpula do exército sabe disso. O próprio general Vilas Boas, ele está tentando evitar ao máximo se envolver diretamente no combate ao crime. Ele, obviamente, vai ter, nessa negociação com o governo, ele vai ter um papel fortalecido. Por exemplo, aumentar o orçamento dos militares, o papel político será reforçado, em compensação, vai favorecer a aplicação de medidas reacionárias pelo governo Temer e os que vierem depois,